As coisas mudam com a autoridade do nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e queremos que o Senhor fale conosco através da tua palavra nessa noite. Que o Senhor atinja diretamente os nossos corações, a nossa mente, nosso intelecto, nosso entendimento, das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão assistindo pela internet, das pessoas que vão vir assistir esse vídeo no momento de necessidade. E o Senhor vai vir de encontro à necessidade. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é aquele que nos traz uma alegria verdadeira, uma esperança verdadeira, em quem nós podemos plenamente confiar e descansar, como uma criança recém-nascida dorme tranquilamente nos braços da mãe, nos braços do pai. Assim nós somos, Pai, confiantes em Ti. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, querido. Obrigado pela sua presença aqui. É muito bom ter você de volta, estarmos juntos, mesmo com essa situação. E sabe, muita gente tem enfrentado problemas. Eu não sei, já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você. Devido à situação que a gente está vivendo, momentos de angústia, momentos em que parece que está sufocando, né? Por quê? Porque ouvimos muitas notícias ruins. É muita notícia ruim, é muita coisa desesperadora. Pastor, você tem falado esses dias. Então, por isso que eu vou falar para você hoje de como nós vamos usar umas ferramentas corretas para a gente não sucumbir a essas notícias, às dificuldades. Sabe, tem gente que está tendo dificuldade de crer em Deus, tem gente que tem dificuldade de continuar vivendo. Eu soube de uma pessoa de Cosmópolis, um senhor. A mãe e a filha foram no mercado fazer compra e quando chegaram viram o pai enforcado. Se enforcou em casa, tirou a vida. Imagine o que passou na mente dessa pessoa nesse período. Nós somos derrotados, as pessoas que sucumbem, que praticam suicídio, que fazem algo tão terrível assim, é porque na mente dele já foi derrotado. Não existe nenhum ser humano que não seja dirigido pelo seu entendimento, pelo seu pensamento. Assim como você pensa, assim você age, assim você faz. Pastor, então como é que faz? Eu sempre tive essa mentalidade, eu sempre pensei desse jeito, eu sempre agi dessa maneira, e eu sou triste. A minha vida parece que não tem mais sentido, é uma vida rasa, eu não tenho mais esperança. Tem como mudar isso? Tem, muito. E depois que eu recebi essa palavra aqui, Deus me deu um renovo, irmãos. Por quê? Porque a gente começa a analisar a situação, começa a projetar um futuro e você começa a ver que está difícil. Eu fico imaginando, tem pessoas que pensam em como vão sobreviver, porque o auxílio do governo vai se esvaindo. Eu fico imaginando essa pessoa que tirou a vida, falar, eu vou esperar minha filha e minha ex-mulher e mandar ela para o mercado, e eu vou preparar tudo aqui e eu vou tirar minha vida. O índice de suicídio aumentou 30% nesse período. Muitas brigas em casa, gente que está desanimado da vida. Eu vi uma analogia sobre como que é a nossa vida, né? Uma metáfora. Nós estamos num barco, cada um de nós, no rio da vida. Esse rio, todo rio corre para o mar, não é isso? Só que a gente não quer correr para o mar, a gente quer ir para a fonte, que é Jesus, a fonte de água limpa, a água que vai saciar a nossa sede. Mas nós estamos tudo num barco, e todos os nossos barcos, qualquer barco de cada um é um barco furado. Por que furado, pastor Ciro? Por causa do pecado. Mas pastor, não é assim não. Eu não peco. Quem que pode dizer isso? Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, a gente estava fadado à perdição eterna. Se propõe e fala, não, olha, 2 dias que eu vou ficar sem pecar, não vou abrir minha boca, não vou fazer nada. Já pecou, porque a altivez já subiu no coração. Fala, não, eu não peco. Nós
pecamos por causa de Adão, nós temos essa natureza. Mas existe a graça de Deus na nossa vida, por isso que a gente vai renovar nossa mente para cada dia viver uma vida com Cristo e entender da graça dele e saber que mesmo que o nosso barco furado, o barco que é furado, ele começa a encher de água, a gente tem que pegar a canequinha e jogar água para fora, não é verdade? Como que você faz isso? Todo dia de manhã meditando na palavra de Deus, porque as águas são os problemas, as dificuldades, as angústias, a falta de vontade de viver. E a gente tem que começar a ter ferramentas para ter uma vida melhor. Que ferramentas, pastor Steve? Bom, você tem um remo na correnteza contra o rio, é difícil no remo. Se tivesse um motorzinho, um motor que é a palavra de Deus, se tivesse uma bomba de porão que ajudasse a esvaziar essa água que está no seu barco, a pessoa que se suicida, o barco dela está até a tampa de água, está morrendo já, está sucumbindo. Então, na nossa vida, a gente tem que ter uma esperança verdadeira em Deus. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está brincando de igreja, ou nós vivemos uma vida verdadeira de esperança em Jesus, de alegria em Jesus, nas suas promessas, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós? Será que a gente tem vivido isso? Tem muita gente que vem na igreja, mas vive com medo, porque a gente não se baseia nas promessas. Tem gente que até não... eu tenho dúvida de crer em Deus, viu, pastor Ciro? Eu preciso de fatos. Você quer fatos? Nós vamos dar os fatos hoje. Tem gente que precisa de fatos, então por isso que a gente tem que renovar o entendimento. Eu e você temos que entender mais da palavra de Deus para ter subsídios, para ter ferramentas, para a gente combater esses pensamentos errados, para a gente combater os dardos inflamados do maligno, que são pensamentos. O que são fortalezas? Fortalezas são quando os pensamentos vêm e eles tomam uma área da nossa mente, um sentimento, e aquilo gera uma fortaleza que faz com que você sempre haja da maneira errada, e toda vez que vê aquele pensamento você sofre, toda vez que você deixa que aquela fortaleza se domine, você fica triste. E como é que eu faço para mudar isso? E como eu disse, tem pessoas que não creem em Jesus. Será que Jesus existiu mesmo? Ou é a religiosidade, ou a gente fala, Jesus, será que Jesus existiu? O Velho Testamento foi escrito num período de 1100 anos. E nesse período de 1100 anos, nos 39 livros do Velho Testamento, homens em diferentes épocas, em diferentes lugares, falavam de quem? De Jesus. Profecias sobre Jesus. Olha, eu estou passando para vocês algo que eu vi do meu amigo, nosso amigo Gustavo Paiva, que é um pastor lá de Brasília. Ele trouxe essa reflexão aqui que eu achei muito interessante. Todas as previsões que chamamos de profecias messiânicas, que falam do Messias, que falam de Jesus, se cumpriram em Jesus literalmente. Como é que eu vou crer em Deus? Você precisa de fatos? Vamos passar fatos. Previsões como? Que previsões que a Bíblia... Que previsões que falavam no Velho Testamento sobre Jesus? Profecias dizendo que Jesus ia ser crucificado, que ele ia ser vendido por 30 moedas, que ele ia nascer em Belém, que ele ia ser nascido de uma virgem. Previsões feitas por autores diferentes. Pastor, olha, vamos meditar então. E eu vou falar dessas profecias na década de 60. Então a gente vai esclarecer com fatos aqui que Jesus não é um mito. Jesus existiu, Jesus é real. Você precisa de fatos. Pastor, eu preciso de algo lógico, não é só fé, eu quero ter entendimento. Então vamos estudar. A Bíblia ninguém refuta. A Bíblia tem há quanto tempo aí que nós temos na humanidade? Nunca ninguém refutou. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, o livro mais impresso do mundo, e fala sobre Jesus. Então, lá em
na década de 60, um cientista matemático chamado Peter Stone, ele quis estudar essas profecias. Ele falou: olha, eu mexo com estatística, eu mexo com probabilidade, eu sou matemático, eu mexo com números, e eu quero estudar sobre essas profecias, e quero fazer um cálculo da probabilidade dessas profecias se cumprirem. E ele pegou 8 profecias e chamou 600 alunos matemáticos estudiosos, falou: vamos estudar essas 8 profecias e ver a probabilidade de serem cumpridas. E eles começaram a estudar e fizeram os cálculos. Depois de finalizar os cálculos, ele chamou um conselho americano de ciências para corrigir os estudos, e o resultado foi que ele estava certo sobre confirmar essas profecias, e que ainda ele tinha sido muito conservador, quer dizer, a probabilidade era muito maior. As 8 profecias, então, você pega 8 profecias, onde que fala, por exemplo, como que você pode falar de Jesus, por exemplo, lá em Miqueias disse assim, que o Messias nascerá em Belém. Onde Jesus nasceu? Belém. Se confirmou? Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, nos tempos antigos. Zacarias, há muito tempo antes de Jesus, ele deu essa profecia. Onde Jesus nasceu? Belém. Tudo bem, a primeira profecia. A segunda: o Messias será traído por 30 moedas de prata. Podia ser traído por 15 moedas de prata, ou por 5 moedas de ouro, mas foi específico, 30 moedas de prata. Se cumpriu? Sim ou não? Com Judas se cumpriu. E quando que fala isso, pastor? Fala lá em Zacarias 11:12, diz assim: e eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Segunda profecia. Terceira profecia: o Messias permanecerá em silêncio enquanto estiver aflito. Jesus ficou em silêncio quando estava na cruz. Quem profetizou isso há muito tempo antes? Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Opa, terceira profecia se cumpriu. Probabilidades. Quarta profecia, porque eles pegaram aleatoriamente. Quantas profecias tem sobre Jesus no Velho Testamento? 300. Ele só pegou 8. Tá? Então vamos ver a questão da probabilidade. O que é probabilidade, pastor? Eu não sei. É um cálculo que a gente faz para saber qual a chance que você tem de ganhar na loteria. A chance é 1 elevado à sexta potência. É 1,00060. É muito difícil. Tá? Então é uma probabilidade difícil. E eu vou continuar aqui sobre as profecias. Na quarta profecia diz assim, que um mensageiro prepara o caminho para Messias. João Batista. Se cumpriu essa profecia? Em cima de tudo só em Jesus, meu irmão. Olha lá, Malaquias 3:1 diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, e ele pregará o caminho diante de mim. Então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Se cumpriu a quarta profecia. Qual seria a quinta? O Messias será traído por um amigo e sofrerá feridas em suas mãos. Olha que específico. Profecia. Onde está escrito, pastor Ciro? Zacarias 13:6 diz assim: se alguém lhe perguntar que feridas são essas no seu corpo, ele responderá: eu fui ferido na casa dos meus amigos. Sexta profecia: o Messias morrerá tendo os seus pés e as suas mãos perfurados. Uau! Foi perfurado as mãos e os pés de Jesus ou não? Foi? Onde que fala isso, pastor Ciro? Fala lá em Salmos 26:16. Olha, Davi, não sei se foi Davi, mas foi um salmista, escreveu sobre isso.
Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Sétima profecia, o Messias entrará. Olha, gente, você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que é a palavra de Deus? Sétima profecia, o Messias entrará em Jerusalém como um rei sentado numa jumenta, num jumentinho. Isso aconteceu com Jesus, irmãos? Aconteceu. Uau! Quem falou isso? Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Uau! Oitava profecia, o dinheiro da traição será usado para comprar um campo de oleiro. Jesus amado, é muita precisão. Quem fez isso? Alguém sabe? Quem pode me falar? Quem comprou esse campo com 30 moedas de prata? Alguém sabe, irmão? Levante a mão se você sabe. Não sabe? Sabe? Nossa, vocês estão com medo de mim, irmão? É o coronavírus? Está com medo, irmão? Se você responder, você não pega. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata e ele comprou um terreno, um campo. Uau! De 300 profecias ele só pegou 8. Qual a probabilidade de se cumprirem todas essas profecias na vida de Jesus? 1 elevado à 17ª potência. Eu falei que ganhar na loteria é 1 elevado à sexta, né? 1 elevado à 17ª potência é 1,17 zeros. Ah, pastor, mas eu não entendo esses números, explica direito para mim. Eu vou fazer um imaginário para você. Imaginar uma moeda de $1, existe moeda de $1. Então você pega e o estado do Texas, que tem 432 mil quilômetros quadrados, você vai encher todo o solo do Texas com moedas, preenchendo cada espaço. Dá para imaginar? E uma moeda, você pega uma tinta que pinta metal de vermelho e você pinta aquela moeda. Aí você pega um homem, venda o olho dele, mistura todas essas moedas e esse homem vai lá e pega exatamente a moeda vermelha. Dá para entender? Consegue imaginar? É muito difícil, impossível. Mas as promessas de Deus são... Mas pastor, daí eles pegaram, bom, isso são 8 promessas, aí pegaram 16 promessas. Qual a probabilidade? Aí com mais 8 promessas, dando 16 promessas, só em relação a Jesus, é 1 elevado à 47ª potência, é 1,47 zeros. Qual que é essa dimensão? No planeta Terra não caberia o número de moedas, para você ter uma ideia, é muita coisa. Então com Deus não existe probabilidade. Aí as pessoas falam assim, eu sei sobre Deus, o que a gente sabe? Por que não consegue crer em Deus? Faz um estudo. Só que não são 16 promessas, são 300 promessas. Impossibilidade muito grande. Todos profetizaram sobre Jesus. Estou fazendo aqui um culto hoje para você refletir. Eu preciso de dados, eu preciso de algo que o meu intelecto entenda, para mim saber se Deus é tão poderoso. Eu sei sobre probabilidade na minha vida, eu já contei esse testemunho. Qual a probabilidade de você ter a sua carteira roubada em São Paulo, um lugar grande, mas você foi assaltado, você não lembra onde te assaltaram, e depois de 3 dias alguém trazer a sua carteira na porta da sua casa? Qual a probabilidade? Isso aconteceu comigo, só não foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, eu já contei esse testemunho. Eu fui assaltado no Rio de Janeiro e eu tive que emprestar um dinheiro de um amigo meu para voltar para Limeira e já vim pronto para fazer a segunda via da carta de motorista, da identidade. Eu andei de ônibus, no ônibus circular lá durante 2 horas e meia, e eu fui assaltado no ônibus, eu não sei onde me assaltaram.
Eu falei para minha mãe: mãe, eu vou ter que fazer a segunda via porque eu fui assaltado. Ela falou: Deus vai trazer a sua carteira de volta. Qual a probabilidade? É muito, deve ser, não sei. Acho que é igual ganhar na loteria, né? 1 elevado à sexta potência. Passaram-se 3 dias. Alguém bateu na minha porta. Quero falar com o Cirinho. Ó, Cirinho, está aqui sua carteira. Eu sou motorista de caminhão, sou da igreja e eu parei meu caminhão. Eu não lembro por que ele parou o caminhão dele. Ele parou o caminhão dele para bater pneu, fazer não sei o que lá, e achou minha carteira perto de um bueiro e trouxe em casa. Qual a probabilidade? Qual a limitação que nós colocamos para Deus para realizar um milagre na nossa vida? Nosso Deus é o Deus do impossível. Só que quando a gente não tem a nossa mente renovada, a gente fica sofrendo, porque a gente não entende sobre o poder de Deus na nossa vida. Será que Deus pode fazer? Então começa a analisar. Lá em Romanos, no capítulo 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O versículo 1 fala: pastor, como assim? Me oferecer como sacrifício vivo? Uau! No Velho Testamento existiam 2 tipos de sacrifício. Um era o sacrifício da expiação. Então a pessoa cometia pecados, né? Aí ia lá, comprava um animal, o animal era sacrificado, e depois desse sacrifício feito pelo sacerdote, os pecados eram expiados, né? Mas quando Jesus morreu na cruz, como Cordeiro Santo, nós não precisamos mais de sacrifício de expiação. Mas então o que é esse sacrifício vivo? Esse sacrifício vivo é um sacrifício de adoração. Aleluia! Imagine, em vez de você subir lá eles colocavam o animal lá no altar, lá de sacrifício. Mas hoje nós subimos vivos, por isso que eu falo de sacrifício vivo. Eu e você estamos vivos, subimos no altar e damos um sacrifício de adoração. Como que é um sacrifício de adoração? No momento de dificuldade, no momento de tempestade, eu agradeço a Deus, eu louvo e exalto o Senhor. Senhor, te dou graças, eu te louvo porque o Senhor é bom. Esse é um sacrifício vivo, tá? Então o versículo 1, Paulo está explicando isso. No versículo 2 ele fala assim: não se amoldem, não pensem como o mundo pensa. Ai pastor, coronavírus, vou morrer. O que vai ser do mundo? Irmãos, eu comecei a escutar umas notícias, e eu vou ser sincero para vocês, eu comecei a ficar angustiado, triste e nervoso. O que falam as notícias? Olha, nós não vamos ter uma recessão, nós vamos ter uma depressão. Quem é de classe média vai ficar pobre, e quem é pobre vai ficar miserável, vai ser mendigo na rua. É isso que eles estão falando. Isso mexe ou não mexe com a sua cabeça? Não mexe com o seu intelecto? Só quem for um alienado, porque você já começa a pensar: o que eu tenho de bens? O que eu tenho de condição financeira, de imóvel, de carro, para que eu possa vender e me sustentar? Será que eu vou passar fome? Será que eu vou passar dificuldade? Nós temos que renovar nossa mente e encher a nossa mente das promessas de Deus. E assim como Deus trabalha contra toda a probabilidade que você acha isso é impossível, não tem como. Deus está mostrando para nós aqui só com as profecias, só com 16 profecias. Deus está mostrando para você com esse testemunho que eu dei sobre o que aconteceu na minha vida. Nós temos que mudar nosso entendimento. Aí Paulo fala no versículo 2: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Transformar a sua mente. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes do que? De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ele só tem planos de paz, só tem planos de shalom, planos de vitória. Então, para a gente poder experimentar e comprovar a boa, eu só vou poder comprovar isso quando eu mudar o meu entendimento. Porque, irmãos, se a gente difundir e der ouvidos para os pensamentos que vêm na nossa cabeça, a gente vai estar fadado a como esse homem que tirou a sua vida. Por quê? Porque é muita coisa para a sua cabeça.
Hoje, o nível de agressões nas famílias é muito grande, porque não existe esperança. Quando a gente renova a nossa mente, a gente tem algo substancial para exercer a nossa fé. Só que como é que eu faço para renovar minha mente, pastor? Eu não sei, eu não consigo me libertar desses pensamentos. Vem cada coisa da minha cabeça, pastor, cada frustração, cada plano maligno. Como que Jesus combateu Satanás no deserto? Ele usou a palavra, ele usou a espada de dois gumes, ele usou a palavra. Ele combateu a Satanás com a palavra. E nós precisamos combater. Como é que eu combato um pensamento? Porque, irmão, se você der vazão para um pensamento, você vê, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje nos Estados Unidos, na Holanda, aqui no Brasil, todo mundo dizia, #fique em casa, não saia de casa. Agora as pessoas estão falando, sai, vai fazer protesto, né? E quem está protestando? Os caras estão quebrando tudo. São jovens, muitos drogados, parece uma coisa que não tem sentido, uma ira, uma revolta, uma falta de esperança. Para eles não estão nem aí, se morrer, morreu. Precisa de uma renovação da mente, e nós precisamos crescer em graça, em conhecimento, em entendimento. Quando a gente é jovem, quando a gente é muito novo, você tem 17 anos, você tem um parafuso a menos, né? Porque você é inconsequente, você não pensa nas coisas. Mas quando a gente renova a nossa mente através da palavra de Deus, você tem estrutura emocional para aguentar esse rojão, esses pensamentos, essas coisas. Não. Como é que eu vou combater? Você vai declarar a palavra de Deus. Pai, eu tenho minha mente renovada em Ti, eu não aceito esses pensamentos, eu rejeito esses pensamentos. E são vários tipos de pensamento. Pensamento de rejeição, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. Onde eu vou as pessoas me evitam, eu sou um fracassado mesmo, melhor eu dou cabo da minha vida, por que eu vou continuar vivendo? Esse é o pensamento que o inimigo vai ficar colocando na sua cabeça. Se você deixar e aceitar esse pensamento, é o que ele quer a nossa morte, tanto espiritual como física. Pastor, mas será que eu consigo mudar isso? Como que eu faço? Você tem que acordar todos os dias e citar a palavra de Deus. Você tem que combater os seus pensamentos maus, essas fortalezas que tem na sua mente. Pastor, eu nasci assim mesmo, eu sempre fui triste, eu sempre fui deprimida, eu não me relaciono com ninguém, porque eu sei que ninguém vai gostar de mim, ninguém gosta de mim. Você acha que Deus não pode mudar a sua vida, a sua história, fazer com que você seja agradável, que todo mundo goste de você, que você vai citar palavras boas? Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo guarde o seu coração, acima de tudo guarde a sua mente, acima de tudo guarde a sua alma, pois dele depende toda a sua vida, senão você morre. Como que eu vou guardar? A gente tem que meditar na palavra de Deus, irmão. Não tem como você dar alguns minutos do seu dia para você meditar na palavra de Deus, para você orar e buscar a sabedoria de Deus. Fala: Senhor, eu não aceito essa situação, eu não quero sucumbir, eu não quero que esses pensamentos me deixem triste. Eu acordo cedo triste e vou dormir triste. Aí no outro dia abro o olho e falo: por que eu vou viver? Por que eu vou viver hoje? Por que eu vou sair para a rua? Por que eu vou trabalhar? Não tem sentido. Não, eu vou renovar minha mente. O Senhor é minha força, minha fortaleza. O Senhor é meu socorro bem presente na angústia. E você começa a declarar, cantando hinos e salmos, canções espirituais na sua casa, para você, para sua família. Pastor, isso não muda? Não muda? Isso muda qualquer ambiente. Isso muda, são armas. Você está vivendo uma guerra? Nós estamos vivendo uma guerra. É uma guerra que, se nós perdemos, a gente morre. Quem está falando em guerra, pastor Ciro? Olha aqui, Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. A gente não luta segundo a carne, é diferente, temos que ter um entendimento. Como é que eu vou lutar? As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são
poderosas. Não é qualquer arminha, é arma poderosa, que destrói o inimigo, que destrói o plano do inimigo, que destrói pensamentos errados, que destrói argumentos de Satanás. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, todo tipo de fortaleza, fortaleza da angústia, fortaleza da ansiedade extrema. São fortalezas. O que são fortalezas? São uma área da sua mente que o inimigo conseguiu, com duração, com o tempo se passando, ele conseguiu fazer com que você, nessa área, nós temos fortalezas. Existe alguma área que o inimigo conseguiu colocar fortalezas? Pastor, eu sempre não tenho convivência com a minha família, porque eu nunca, sabe, eu sou a ovelha negra da família, ninguém me aceita. Se o telefone toca, eu já penso errado, e alguma coisa aconteceu, alguma coisa deu errado. Tal projeto, não vai dar certo. São fortalezas. Perdi o meu emprego, agora eu vou ficar na rua, agora eu vou passar fome, vou passar dificuldade. Se você aceitar esses pensamentos, isso vai acontecer. Mas nós temos ferramentas poderosas em Deus para, não é para destruir as fortalezas. Eu tinha algumas fortalezas, por exemplo, eu achava que eu como pastor, que isso? Eu não tenho condição, as pessoas vão olhar para mim. Não é fácil a gente vir aqui em cima. Às vezes tem fortalezas que vêm na mente, porque você tem que quebrar na hora. Por quê? Porque às vezes você está pregando, tem alguns pastores aqui, né, Júlio? Às vezes você está pregando, a pessoa olha para o relógio, dá uma bocejada, diz, nossa, esse povo não está gostando nada do que eu estou falando, acho que eu vou parar de pregar. Quem que irá falando isso? O inimigo. Você tem que expulsar em nome de Jesus. Não, eu sou bênção, eu vou falar da palavra de Deus, eu vou falar do amor de Jesus, eu vou falar que as pessoas têm que mudar, renovar sua mente. O inimigo é sagaz, irmãos. Ele não para de tentar nos atacar. Pastor, eu não consigo sentir paz, é uma angústia. Sabe, existem bilionários, gente que tem muito dinheiro. E você pensa assim, o pensamento raso, o pensamento que Paulo está dizendo da gente se conformar com o mundo é assim: se eu for bilionário, aí eu estou feito. Tem bilionário que está dando tiro na boca, que pode ter tudo. Por quê, pastor Ciro? Porque você pode comprar a melhor cama do mundo, a cama mais confortável, aquela que tem vibração, que dá a temperatura certa, que tem música. Você compra o sono? Quem que compra a paz? Quem que compra a tranquilidade? Quem que compra a esperança? Não compra. Mas Jesus nos dá de graça. E nós precisamos, pela fé, receber isso. Não, eu sei em quem tenho crido. As adversidades acontecem. E Jesus estava certa vez num barco, uma tempestade, e os discípulos acordaram Jesus de forma até meio abrupta, estava dizendo assim: Jesus, você não se importa que a gente se morra aqui, não? Ele falou: qual que é o problema? A tempestade? Calma, tempestade, acabou. Será que eu e você temos o poder que foi dado através de Jesus para dizer para a nossa vida, os problemas da nossa vida, dizer assim: calma, tempestade, vai passar. Por que eu vou sofrer por antecipação? Por que eu não posso renovar minha mente e crer em Deus, nesse Deus que pode todas as coisas? Como é que vai ser meu futuro? Meu futuro está guardado nas mãos de Deus. Eu elevo meus olhos para os montes e fico pensando: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem, ele vem a todo momento do Senhor que fez os céus e a terra. Não é qualquer um, é o que fez toda a galáxia, é o que criou todas as coisas, o que criou todas as estrelas e colocou o nome nelas. Você tem a dimensão de uma galáxia? Não tem, a gente não sabe. Essa é a dimensão do nosso Deus. Uma vez, quando eu estava no fundo do poço, irmãos, que eu não queria mais vir na igreja, porque minha vida estava arrasada, e as pessoas me acusavam, falavam: pastora, eu sabia, não falava para minha mãe, porque ninguém é louco de falar mal de mim para minha mãe, se falar, mas eu sabia que as pessoas diziam: olha, a gente não aceita ele, não. E eu falei: mãe,
eu não vou mais na igreja, eu não quero nem tocar mais na igreja. E ela falou, você vai. E eu estava em casa, pensando, lá na cozinha, pensando, eu não vou mais na igreja, acho melhor não ir mais, não sei o que vai ser da minha vida. E o inimigo colocando os pensamentos. O inimigo, ele vem com sofismas. O que são sofismas, pastor? Mentiras. Mentiras. E ele não é qualquer mentiroso, não. Ele consegue te convencer. Mas existe um Deus que cuida de nós. E Deus teve misericórdia de mim. Quando eu falei para mim, eu não vou, eu estava decidido. Eu falei, é verdade. E você aceita o pensamento, é verdade. Por que eu vou para a igreja? Ninguém vai me aceitar. Você vai, a hora que você pegar no microfone, o povo vai sair pela porta e vai embora. E eu caí no chão chorando, porque eu falei, minha vida acabou. Poxa, eu tinha tantos planos. E foi a única vez que eu ouvi no meu coração. Você fala, pastor, como é que você ouviu a voz de Deus? Eu ouvi no meu coração. Talvez você tenha essa experiência. E Deus falou para mim, Ciro, Ele falou meu nome, você subestima o meu poder, cara. Você não está entendendo, velho. Você não está entendendo que eu mudo qualquer história, que pode ser a prostituta, o pior criminoso que está na cadeia, assassino. Eu mudo a história, eu renovo, eu faço nova todas as coisas. Você está subestimando o meu poder. Você está comparando o meu poder com quem? Você está achando que as coisas você vai fazer? Não, eu faço todas as coisas. Renovar nossa mente. A mente é um campo de batalha. A mente é um campo de batalha. Todo dia tem batalha. O inimigo, ele não descansa. Ah, pastor, mas que problema. Um advogado, eu soube de um testemunho de uma pessoa, precisava de uma causa na justiça, e precisava de aquilo, era muito importante. O advogado falou para ela, esquece, sem chance, sem chance. Mas ela creu em Deus, e a causa foi ganha. O advogado dela dizendo, as pessoas dizendo. Isso foi ontem. Quando algum médico diz assim para você, olha, isso é terminal, esse câncer aí, você tem poucos meses de vida. Tem muitos testemunhos aqui. Eu fui desenganado por 2 médicos. Deus muda a história. Eu não vou me conformar. Eu não vou me conformar com esse mundo, mas eu vou renovar minha mente. Eu vou renovar minha forma de pensar. Eu preciso me basear na palavra de Deus. Eu tenho 2 opções. Ou eu ouço o que o inimigo fala na minha mente o tempo todo, ou eu vou me estribar no que a palavra de Deus diz. Isso é sério, meu irmão. Isso é questão de vida. Então existe uma batalha na mente da gente todo dia. Em certas áreas da nossa mente, como eu disse, existem fortalezas. Fortalezas são criadas na nossa mente por pensamentos de demônios. Tem pessoas que reagem diante de situações de maneira até maluca, porque ele tem fortalezas na mente dele, ele não consegue se livrar daquilo. Mas existem as armas poderosas em Deus que nós temos para destruir fortalezas. E as fortalezas são construídas por mentiras de Satanás. E Jesus combateu a Satanás com a sua palavra. Então eu queria que você e eu exercitássemos isso, essa fé, renovar nossa mente. Pastor, não sei, coronavírus, todo mundo fala, meu emprego, minha saúde, será que eu vou pegar isso aí? Como é que vai ficar Limeira? Esse negócio não libera. Eu ouvi que, por exemplo, passar viagens aéreas de transporte aéreo internacional só vai voltar em 2023 à normalidade. O mundo não vai ser o mesmo, as escolas não vai ser o mesmo. Prepare-se o acampamento, viu, pastor? Porque não vai ser o mesmo. Não vai poder todo mundo sentar no... Que coisa, irmãos. Se a gente aceitar essa ideia, é tão frustrante. Mas eu queria, juntamente com você, que nós começássemos a renovar a nossa mente. Eu e você está disposto para renovar a sua mente. Eu não vou mais aceitar mentiras de Satanás. Eu não vou mais aceitar argumentação de demônios, argumentação de pessoas que querem me levar à morte e à tristeza. Mas eu vou declarar a palavra de Deus na minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará provisão. Ele
me leva a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele cuida de mim, Ele morreu por mim. E eu comprovei hoje sobre probabilidades, que se existe um Deus que eu posso crer, é esse Deus, que na impossibilidade dos números Ele faz acontecer. Amém? Você está em paz, querido? Você está entendendo o que eu estou falando? Não adianta a gente viver religiosidade. Tem gente que vem 30 anos na igreja, mas sempre está triste, sempre está desanimado, não tem esperança nenhuma, mas está aqui na igreja, glória a Deus, mas não renovou a mente. E ele usa o pastor como intermediário de Deus. Você sabe que é uma cultura. Na igreja católica, o padre é intermediário de Deus. Você não precisa de intermediário. Jesus, quando morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. Você tem acesso direto. Você tem acesso direto ao Pai. E a gente, como pastor, nós só indicamos o caminho e dizemos para você, busca na palavra de Deus. Pastor, não consigo parar de pensar, é uma tormentação na minha cabeça, noite e dia, só pensamento de derrota, pensamento de tristeza, pensamento de acabar com tudo, que eu não aguento mais viver. E se você disser, Pai, Jesus, o Senhor é o príncipe da paz, enche meu coração com tua paz. O Senhor é um Deus que renova a sua misericórdia todas as manhãs, renova mais uma vez comigo. Eu não quero viver um dia triste, eu quero viver um dia alegre, vitorioso. E eu quero que as pessoas vejam na minha vida o Senhor atuando. Que legado que você vai deixar se você não produzir nenhum fruto aqui? Se as pessoas verem você, é aquele cara, aquele derrotado lá, mais um que trabalhou, viveu, cresceu, morreu, né? Não, a gente não viveu para viver uma vida rasa dessa. Nós vivemos para viver em vitórias com Jesus. E eu tenho visto tantos milagres, irmãos. Deus é extraordinário. A gente não pode limitar Deus. Não limite a Deus. Qual o problema que você tem? Qual a dificuldade que você está enfrentando? O que tem tirado o seu sono? Como é que é a sua mente? É uma mente de um derrotado? A mente de uma pessoa fracassada? Uma mente de uma pessoa que tem muitas cicatrizes de pessoas que te machucaram durante a sua vida e você não consegue se curar disso? Existe um Deus que sara todas as feridas, Ele sara todas as suas dores, as suas feridas que você tem essa ferida há muito tempo e não consegue superar. Renovar a nossa mente para você viver dias de alegria. Pastor, como viver dia de alegria? Está todo mundo de máscara, mas não interessa. No meio do furacão, eu estou glorificando a Deus. Eu vou fazer um sacrifício vivo de adoração. É assim que a coisa funciona, querido. Ou a gente atua, ou você fica esperando. Sabe Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Cadê os carnavalescos? Estou brincando. Mas é a filosofia do mundo. Estou brincando, irmão. Todo mundo conhece essa música. Mas deixa a vida levar. Que filosofia é essa? Esse é o mundo, é você se conformar com o mundo. Não vai levar, não. A vida vai levar você para o buraco. Mas quando a gente tem a mente renovada, a gente vive uma nova vida. Pai Celestial, te agradecemos, Pai, que essa semente que foi lançada nessa noite caia num terreno fértil, Jesus, que nós possamos levar conosco. Não precisamos viver escravo das armadilhas satânicas, dos dardos inflamados satânicos, mas nós podemos combater com a palavra de Deus. Nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O Senhor já venceu todas as coisas na cruz do Calvário, e nós somos mais do que vencedores em Jesus. Não importa o que estamos vivendo, não importa o que estamos vendo, porque nós não vivemos por fé, não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos por fé. Nós não vivemos pelo que estamos vendo, os nossos sentidos estão analisando, mas nós vivemos pelo que nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Abençoa o teu povo, Jesus, que haja uma renovação das mentes, que eles possam usar a tua palavra como ferramenta poderosa para desbaratar
todo inimigo, todo exército inimigo, em nome de Jesus. Amém.